Bom, em nome da equipe, né, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui e a gente poder dividir a experiência de Recife. E gostaria de agradecer às desembargadoras aqui presentes, ao desembargador e aos profissionais que a gente ficou sabendo, que tem vários profissionais da Justiça, mas também do Poder Executivo, tem conselheiro tutelar, e a gente fica muito feliz da plateia ter esses profissionais. Bom, vamos começar. Doutor Hélio trouxe assim, o arcabouço teórico da questão legislativa, né? E isso ele trouxe como desafio para a equipe, né, em 2009, de que ele estava lá presente nas discussões das alterações que ia haver no Estatuto, e disse para a equipe, gente, o que é que a gente vai fazer? Tem um parágrafo lá, no artigo 13, no parágrafo único, dizendo que a mulher que manifestar o interesse em entregar a criança para adoção terá que obrigatoriamente ser encaminhada para as varas da infância. E vai ser feito como isso? Né? Isso incomodou muito as mulheres profissionais lá da vara. Vai chegar aqui, quem vai trazer, já vai vir com o defensor público, vai vir direto para uma audiência, né? Vai passar pela equipe profissional, interprofissional, né? O que a gente vai fazer com essa mulher? E aí a gente disse, não, vamos para a rede, vamos saber o que é que eles fazem lá. E aí eu vou contar essa história para vocês. Fizemos na época nós tínhamos 10 profissionais no núcleo de curadoria especial e proteção à família, que é o nosso núcleo. A segunda vara tem hoje 3 núcleos, mas na época tínhamos 4 núcleos, e um dos núcleos era o NUS, que era o mais novo, né? É o caçula lá da vara. E nessa equipe, né, nós tínhamos 4 psicólogas, 3 assistentes sociais, uma pedagoga e os 2 curadores. Então, tinha direito, psicologia, serviço social e pedagogia. Quem é essa mulher? A gente estava acostumado com os processos de instituição, né? A mulher era denunciada, então ela era punida. O poder familiar dessa mulher, desse homem, dessa família, era ter retirado, porque a criança sofria negligência, maus tratos, mas agora não, ia ser uma mulher que vinha entregar. E o olhar ia ter que ser diferente. Então, a gente foi revisitar a teoria. Fizemos um levantamento de todos os textos e pesquisas que existiam em relação à entrega. E tivemos uma decepção grande. Não existiam muitos estudos sobre essa mulher que entrega. O estudo era dos pais adotivos, da pessoa que adota, ou da criança que era adotada, da pessoa que era adotada. E aí a gente conheceu, né, o doutor Hélio trouxe para a gente, Elisabeth Badinter, com essa história do mito do amor materno. Né? É uma filósofa francesa, e a gente foi ler, e aí começamos a pesquisar textos que falavam do que ela falava, né? Desse histórico dessa maternidade, da maternidade ser uma coisa construída, e fomos procurando diversos teóricos que falavam desse mesmo tema. Ao mesmo tempo que a equipe ia lendo e ia debatendo, nós fomos para a rede de atenção e cuidados da mulher e da criança de Recife. Recife tem uma rede montada hoje. Nós temos 8 maternidades, né, sendo 6 públicas. Uma é pública porque é o HC, né, mas não está vinculada ao Estado nem à Prefeitura. E tem o IMIP, que é o Instituto Materno Infantil de Recife, que atende também ao SUS. E assim, foi muito corajoso, vamos dizer assim, né? Que a gente ir numa maternidade, que existe toda uma política e legislação do Ministério da Saúde, de trabalhar essa mulher junto com essa criança. O bebê nasce hoje, eu sou funcionária da maternidade também de Recife, e a política nasceu, foi parto normal, está tudo bem, vai para o peito, na sala de parto. Né? Quanto mais rápido for para o peito, melhor para o vínculo da mãe com o bebê. E aí a gente foi dizer que não era bem assim, nem toda mulher queria botar esse menino no peito. E como era que acontecia? Como é que eles faziam quando a mulher dizia que não queria levar a criança para casa? Quem era que eles acionavam? A gente tinha maternidade em Recife, que era assim, você quer um menino para adotar? Vá na maternidade e tal, que lá você acha. Mas não precisava passar pelo judiciário. Né?
Então, maternidade que nasceu já com esse estigma. E a primeira maternidade que a gente foi visitar foi essa. Com medo, né? O que é que a gente vai receber? Então, a gente ouviu vocês querem reinstalar a roda, né? Vocês querem, a gente aqui faz o melhor, porque se tem alguém querendo essa criança, então por que ele não pode levar para casa, né? Vocês querem judicializar a história, fazer com que tudo fique muito burocrático na vida dessa criança, deixar a criança anos-luz numa casa de acolhida. A gente ia ouvindo e tentando desconstruir essa forma que existia, que existe no senso comum, que é muito melhor se aquela mulher não quer, porque não dá para Maria, que Maria quer, né? A vizinha que tem condições financeiras e que vai poder botar numa boa escola, botar no plano de saúde. E a gente foi conhecendo e tentando desconstruir. E, ao mesmo tempo, construindo a nossa prática. Porque aí a gente foi vendo aquilo que o doutor falou. A gente vai ter que preparar um material. Que material será esse? Quais são as cores? Para decidir que ia ser lilás, vocês receberam aí um manual informativo a algumas pessoas? Para chegar a essa cor e a esse modelo e ao texto, foram meses de discussão, porque tinha que ter poder judiciário, tinha que ter aquela figura pesada na frente, e a gente podia usar uma cor mais leve. O que estava escrito dentro era para se direcionar a quem. Então, foram meses de construção. E isso com a equipe que eu falei para vocês. E aí a gente decidiu aplicar um questionário para ver qual é a percepção que eles tinham, né, dessa mulher. Eu trouxe só um recorte do questionário para vocês. Então, 90% do questionário foi respondido por profissionais do sexo feminino, porque a gente sabe que na saúde, esse questionário foi aplicado nas 8 maternidades. Foi o que nós fazemos. A gente se dirigiu à direção do hospital, conversou com os diretores do hospital, e aí, no momento, eles sempre chamavam a equipe psicossocial, e a gente propôs que a gente queria fazer uma conversa com os profissionais de saúde, que trabalhavam diretamente, né, na sala de parto, na triagem, e antes de iniciar umas oficinas com eles, a gente aplicou esse questionário. 79% dos profissionais tinham entre 35 e 60 anos, e 50% declararam no questionário que já haviam entrado em contato com uma mulher que declarou a intenção de entrega, né, de querer entregar a criança para adoção. Ficou pequenininho, né? Aí eu trouxe para vocês 3 gráficos do questionário. Uma das perguntas foi, em sua opinião, quais os motivos que levam a mulher a entregar sua criança para adoção? Então, a gente tem que 26% achou que a pessoa entregava porque achava que outra pessoa poderia cuidar melhor da criança. E 32% apontou a falta de condições financeiras. Eu vou sempre trazer o que, né, foi mais, pode passar outro. Em seu ponto de vista, que consequências a entrega de uma criança para adoção traz na vida da mulher, né, de uma mulher? A gente queria também que eles percebessem, dissessem o que é que eles achavam que aconteceria depois. 28% diz que essa mulher vai ter um sentimento de perda e vazio depois. E 28% também diz que essa mulher vai ficar preocupada com o futuro desse filho, né? Que ela não vai saber mais dele. E 24% arrependimento, culpa e remorso. Então, sempre naquela lógica de que ela escolhe fazer a entrega, ela entrega, mas depois ela vai ter culpa, vai sentir culpa, vai sentir remorso. Por quê? Porque se você engravidou, teve um filho, é obrigação sua continuar com ele. Como você avalia o processo de entrega de uma criança para adoção por intermédio do Poder Judiciário? E aí a gente teve que 43% diz que o processo legal é mais seguro para a criança. Mas a gente tem 28% dizendo que era burocrático. Então, diante desses dados, né, foram 10 questões, esse questionário, eu só trouxe essas 3 questões, nós
fizemos uma discussão na equipe e montamos uma oficina. O que é que a gente ia discutir na oficina com esses profissionais? Inicialmente a gente pensava, não, a gente vai levar que tem a lei e que tem que ser cumprida. Está lá dizendo, obrigatoriamente tem que ser encaminhada. Mas na frente tem, no artigo 258b, que profissional de saúde, aí tem o diretor da maternidade, médico, enfermeiro, aí depois amplia para os profissionais da área da assistência social, que não encaminhar, pagará uma multa que chegará até R$3.000. Então, quando a gente chegava nessa oficina, tinha gente que já sabia disso. A gente nem colocou isso nos slides da gente. Mas antes da gente começar a dizer, olha, se não for para pagar a multa, diga logo como é que eu tenho que fazer. A gente, calma. A gente não veio aqui para dizer que vocês vão pagar a multa porque vocês vão encaminhar. Não vai existir, né, problema nenhum. Vai pagar a multa quem não encaminhar. Né? Então, já estavam armados. A gente fez uma primeira oficina que foi um pouquinho desastrosa. E a gente disse, não, vamos repensar, porque não dá para a gente ir com a história de que existe a lei, e agora a gente está dizendo a eles vão ter que saber, porque ninguém lê lei. Né? O médico, o enfermeiro lá na sala de parto não vai estar preocupado nas alterações que existiram no estatuto. E aí, se vocês não fizerem, vocês vão ser penalizados. Vamos mudar nosso discurso e vamos adiante. Então, repensamos. Pode passar. E aí nós construímos essas oficinas. Ao mesmo tempo que a gente construiu as oficinas, a gente aprimorou os laços com os nossos pares, assim, nossos pares que fazem parte lá do SICA, né, do Centro Integrado da Criança e Adolescente. Então, as discussões rolavam com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, os conselheiros tutelares, a gente ia para as reuniões de pleno, né? Quantas vezes eu fui com o doutor Hélio? A reunião de todos os conselheiros tutelares para discutir esse tema com eles, porque eles estavam acostumados também a fazerem a proteção. Chegava na casa, a criança estava sofrendo abandono, estava sofrendo negligência, maus tratos, pegar essa criança, acolher, e aí o Ministério Público entrar com essa ação de destituição. Agora a gente estava dizendo para eles que não era uma busca ativa, não. O que a gente disse para os profissionais de saúde. Não era do seu olhar achar que aquela mulher não tem condições de ficar com a criança e fazer com que ela diga que quer entregar. É aquela mulher que chega espontaneamente e diz que não quer aquela criança. Eu estou até gestando, né? Eu consigo chegar a fazer a parte biológica, a maternidade. Mas cuidar, maternar, eu não estou disponível. Eu tenho até esses que eu estou em casa, que eu não dou, que eu não vendo, que eu faço. Mas desse aqui, eu não quero, eu estou abrindo mão. Então, o conselho também ia ter que fazer, estar aberto para essa nova situação. E que eles já tinham casos parecidos. Mas aí, antes não tinham o que fazer. Aí a gente fez, e a casa de acolhida. Né? Lá em Recife, nós temos casas de acolhida de 0 a 3 anos, e temos casas de acolhida de 0 a 18 anos. E a gente pensou, onde será melhor colocar essa criança? Todas as casas de acolhida foram convidadas para a gente também, para entrar nessa nossa discussão. Mas a gente fechou com uma casa de acolhida, né, que se chama Lá do Neném, a ONG, onde a gente encontrou, não é que a gente não encontrou espaço nas outras casas de acolhida, mas houve um estreitamento melhor, vamos dizer assim, e até hoje a gente não precisou acolher em outra casa. Né? Continuando, eu vou fazer slides que a gente vai falar só das oficinas. Então, a gente fez. Isso a gente está em 2010. Né? Aí, como o doutor Hélio falou, a lei foi promulgada em novembro. Mas, dia 28 de outubro de 2009, nós estávamos atendendo o primeiro caso. Essa discussão começou em julho, né? na rede, em julho de 2009. Eu ainda não estava na vara, né? Eu cheguei na vara exatamente no dia do primeiro caso e no dia que estava tendo uma assembleia, né? Eu chamo aqui de assembleia, como a gente está fazendo aqui,
o pessoal da equipe tinha convidado diversos atores sociais para uma discussão. O projeto tinha um nome, era Ter o Direito de Ser Mãe ou Não. Mas aí, na discussão desse dia, parece que eu trouxe luz, viu, doutora? Tanto que eu cheguei a ser a coordenadora, né? Porque nesse dia se decidiu o nome do projeto, a gente teve o primeiro caso, no dia que eu cheguei para a vara. Foi assim, você vai para o Ministério Público, para o auditório do Ministério Público, porque tem as pessoas aguardando, né? Estavam em discussão com o juiz, porque o juiz teve que sair de lá e a gente vai fazer o primeiro atendimento do programa. Eu não sabia nem que programa era, né? Que bom que eu tinha sido do PSF, e aí conheci algumas pessoas e pude fazer um diálogo antes do juiz voltar para a discussão. Então, nesse dia foi escolhido o nome Programa Mãe Legal. Eu acho interessante dizer isso, porque quem escolheu foi um agente de saúde que estava na discussão, e a gente não queria, era um dos nomes que tinham sido cogitados, e o pessoal depois me contou, né, que não queria esse nome, mas a Assembleia toda acatou e ficou o Programa Mãe Legal. Então, quando a gente atendeu o primeiro caso em outubro, e aí as maternidades começaram a encaminhar alguns casos, e que eu acho que isso foi muito salutar para a construção do programa, porque a partir do primeiro caso, que eu vou contar, despertou na gente o quanto a gente tinha que estar junto da rede, o quanto a gente precisava chegar a esses profissionais com um outro discurso, quebrar essa lógica, né, de que é lei e cumpra-se, e entender como é que podia fazer para que eles pudessem dizer, não, a justiça não é burocrática, não. Vai ser mais um nozinho dessa rede que a gente vai ter com quem contar. E é assim que está funcionando hoje, que eu acho que a gente conseguiu, né, chegar a essa excelência. Então, nesse dia, chegou uma senhora que foi encaminhada por essa maternidade que eu disse que todo mundo, né, a equipe já tinha ido lá, e todo mundo ia lá pegar o menino. Chegou uma senhora, ela tinha um casamento, já tinha 5 filhos nesse casamento, e o marido chegou para ela e disse que fez vasectomia. Então, ela não poderia engravidar mais. Ele disse exatamente isso a ela: eu fiz vasectomia e você não pode mais engravidar. E ela se descobriu grávida. Bom, a gente não sabe se ela, não vamos, né, se traiu, se não traiu, mas ela estava grávida. Ela trabalhava fora, no restaurante, e sempre saía nas sextas e só voltava no domingo porque ela era cozinheira. E num desses finais de semana, ela sentiu as dores do parto, foi para a maternidade, disse, né, deu à luz e disse lá, não vou levar essa criança para casa não tenho como levar. Aí contou, né, meu marido fez vasectomia, e até hoje a gente fica no imaginário da gente se realmente ela traiu ou se existiu essa coisa louca entre eles, dela estar grávida dele, mas pelo fato dele ter feito vasectomia, ela acreditar que não podia estar grávida dele. E como é que ela estaria grávida, a gente não sabe. Na cabeça dela, como é que funcionava. Bom, teve essa criança, disse isso na maternidade, todo mundo estava lá, né? O judiciário está aqui, a maternidade que fazia distribuição de menino em Recife, vamos logo levar para lá. Levaram nem sem a mulher ter alta nem nada. A mulher chegou de bata hospitalar, no carro do hospital. Aí o juiz tomou um susto, a equipe tomou um susto, né? Mas vamos ouvir. E aí ela relata toda a história lá para o juiz, e na hora que o doutor Hélio está ouvindo, ligam da maternidade, dizendo, ó, chegou uma vizinha dela aqui na maternidade, teve uma vizinha aqui, viu essa mulher, procurou saber, soube que ela teve um filho, chegou na comunidade e está aqui. A sogra, a cunhada, a família toda veio ver o neto, veio ver os sobrinhos, o que é que a gente faz? A gente deixa ver, não deixa ver? Aí, doutor Hélio, teve um lampejo de iluminação, né, celestial, suspendeu a audiência, pediu para vir no outro dia, chamou a equipe, o que é que vai ser feito, né? Bom, no outro dia estava na audiência o genitor, o suposto genitor, né? A genitora, e aí ele diz, não, o filho é meu. Eu sabia que ela estava grávida. Ela achava que eu pensava que ela não estava grávida. Mas eu dormia com ela toda noite. A minha vasectomia, eu tinha que respeitar um período, que eu não respeitei. A médica tinha dito, eu tinha que respeitar um período para poder
realmente não poder fazer mais filho. E a mulher com raiva dele, né? Claro. Bom, no final, ele declarou amor, pediu perdão, disse que o nome desse menino vai ser, vamos dizer lá, João da Silva Neto, porque era o nome do meu pai, e vamos todos para casa felizes, né? Vou registrar meu filho. A gente tomou como ação o Conselho Tutelar fazer algumas visitas depois para ver se realmente estava tudo bem, e depois a gente ficou, depois de alguns meses, a gente soube que continuava tudo tranquilo. Foi que a gente aprendeu com esse caso. Primeiro, que a mulher não podia vir de bata, trazida pelo carro do hospital, para o judiciário. Ela não... Que é isso, né? Segundo, antes de ir direto para uma audiência, essa mulher tinha que ser ouvida pela equipe interprofissional. No mínimo pelo psicólogo e pela assistente social, para entender essa história, diluir, né? Você fazer até outros atendimentos, até chegar nessa fatídica audiência, onde ela vai desejar fazer essa entrega. Né? Se essa mulher tivesse ido embora para casa, não tivesse dito nada, ou tivesse disse, mas o pessoal tivesse liberado ela com o menino, o que poderia acontecer com essa criança se ela estava em desespero, se ela estava em angústia? Ela poderia ter dado alguém no meio da rua, ela poderia ter botado numa lata de lixo, ter botado debaixo de uma ponte. Então, esse caso trouxe muitos elementos e abriu uma discussão imensa lá no grupo do que é que a gente poderia trabalhar com o pessoal da maternidade e com os outros parceiros. Quando chegou em março de 2011, a gente passou o ano de 2010 todo fazendo oficinas com a maternidade. E no ano de 2011, em março, nós tínhamos alguns casos, né? Já tínhamos estatística de alguns casos, a imprensa já estava em cima da gente, e aí o Tribunal de Justiça, né, nos convidou o doutor Hélio, fez a discussão com a Coordenadoria da Infância, e houve o lançamento oficial do programa Mãe Legal na maternidade, na primeira maternidade visitada, né? Foi. E nesse dia a gente teve uma assinatura de um convênio com a Secretaria de Saúde Municipal, onde, além das maternidades públicas, toda a rede de atenção básica em saúde receberia assim, as informações do programa Mãe Legal, né, o material do programa Mãe Legal, e se construiu a partir daí uma parceria, já que tanto o planejamento familiar como o pré-natal de baixo risco é feito no programa Saúde da Família. Pedir licença para dizer uma lembrança que eu tive agora. A escolha da maternidade chama Maternidade Barros Lima, no bairro de Casa Amarela. A médica de lá, a doutora Adriana Lima. Nós escolhemos lançar o programa na maternidade porque esta maternidade era a mais escandalosa da mídia, de entrega de crianças e até de tráfico de crianças. E o judiciário preferiu não lançar o programa dentro do judiciário, porque era um programa que não é para dentro, é um programa para fora. Então, o lançamento foi no espaço da maternidade, todo mundo estranhou como é que é uma maternidade entrando e saindo mulher grávida, e aí levou o buffet, teve aquela coisa de lançamento de programa, né? O coquetel, e, enfim, foi a prefeitura e a assinatura do convênio. Então, houve um movimento na mídia e na imprensa e no bairro todo de que o judiciário agora estava presente, de que tinha um programa que a mãe não podia mais deixar entregar a criança a qualquer um. Então, essa locomoção, essa dinâmica de sair do espaço do judiciário e ir para a maternidade num bairro pobre, foi uma revolução dentro da maternidade. Hoje ela é o modelo, o exemplo, pela presença e pelo lançamento desse programa. Eu queria fazer esse registro, porque isso foi muito importante na época para a gente. No ano de 2012 e 2013, isso a gente continuou atendendo e fazendo esse trabalho em paralelo. A equipe, algumas pessoas saíram, né, do núcleo, outras entraram, que hoje essa equipe que o doutor apresentou no início, e aí os casos sendo apresentados, a gente fazendo as estatísticas do que vinha acontecendo, né, do que aparecia, e a gente viu a necessidade de fazer um convênio com a Secretaria de Assistência Social. Então, foi feito um termo aditivo ao convênio que que já existia, não só de
fazer essas oficinas, né, trocar essas ideias com os profissionais da ciência social, mas de garantir para aquela mulher que desistia da entrega e que os elementos que ela traziam, os motivos para a entrega, eram motivos que levavam à vulnerabilidade social, que os benefícios pudessem ser acessados de uma forma mais rápida e célere. Né? Porque a gente sabe que para entrar no Bolsa Família você tem que fazer todo um cadastro, tem que estar com um perfil assim, 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 assim. E às vezes demora. Só que eu estou com a criança, que se essa mulher não tiver condições de levar ela para casa, porque ela mora na rua, ela vai ter que ir para uma casa de acolhida. E aí eu rompo com isso, que esse desejo, essa vontade dela, não, eu não quero entregar. É porque eu não tenho... Teve mulher que chegava e dizia, eu moro na rua. Se eu não entregar, o Conselho Tutelar vai tomar. A frase era essa. Porque eu sei que eu não posso ficar com essa criança na rua, porque eu já perdi outros. Mas eu não queria perder mais esse. Então, ela não estava dizendo ali que não queria ser mãe. Ela estava falando de uma limitação, né, que a sociedade estava impondo para ela. E por isso ela não podia exercer o desejo dela e a vontade de ser mãe. Então, esse convênio com a assistência social foi também, né, crucial para que a gente pudesse ter mais um parceiro. Então, se é um aluguel social, se é o Bolsa Família, se são cestas básicas, que é uma coisa assim, temporária para que ela possa se organizar. Né? Então, nessas oficinas, nós contabilizamos na última vez, né, que foram sensibilizados 2.575 profissionais. As oficinas que foram feitas na maternidade, na atenção básica. Recife hoje, na época, a gente tinha 3.000 profissionais trabalhando na atenção básica, mas aí, todos foram para as oficinas. A gente pegava a agenda dos encontros que eles já tinham. Aí, o que é que a gente trabalhava nessas oficinas? Qual era o objetivo? Esclarecer as modificações na legislação, após a edição da Lei 12.010, sensibilizar os profissionais da rede de saúde, e aí depois da assistência social, para o tema, e divulgar o programa Mãe Legal. E aí, isso era um objetivo que a gente falava da alteração da lei, mas o que a gente fazia mesmo era sensibilizar para o tema. Quais eram os temas que a gente foram abordados nessas oficinas e que nós abordamos nas oficinas que fazemos? A diferença entre maternidade e maternagem. Né? Para ficar bem claro para eles de que a gente trazia esse contexto histórico da maternidade, né? De que não é hoje é assim, mas em 1700 não foi assim, em 1800 não foi assim, e daqui a 2200 não vai ser assim. Então, são formas socioculturais, né, de papéis que são aceitos, né, são impostos e que homem e mulher fazem. Aí eu trouxe um recorte de Badinter, que ela diz, né, quanto a mim, antes de eu ler, eu vou dizer por quê. Tinha gente que dizia, então vocês estão dizendo que amor de mãe não existe? Né? Como assim? Né? Eu disse, não. Deus me livre de passar a acreditar que minha mãe não me ama. Né? Amor de mãe existe sim. O que a gente está querendo dizer para vocês que não é instintivo, pelo menos é o que a gente acredita. Né? Dentro do levantamento histórico que a gente fez, dos estudos, a gente tinha que de fechar algumas coisas na cabeça da gente, organizar, para poder fazer uma escuta e uma acolhida dessa mulher que chega para dizer que não quer exercer a maternidade. Então, a gente passou a comungar, né, vamos dizer assim, e os nossos atos, assim, a nossa escuta, a nossa visão dessa mulher a partir desse ponto de vista de que bastou nascer, eu gerei, eu dei a luz, eu olho e eu amo. É uma relação, como as relações existem dos seres humanos. Né? Então, é um amor construído. Aí eu digo, eu só falta ficar louca. Né? Graças a Deus, que eu já fiz 40, estou longe de ter, não tive nenhum surto psicótico até agora, acredito que não vou ter.
Porque pela manhã eu trabalho numa maternidade e que eu sou psicóloga das UTIs dos prematuros extremos. Trabalho com o método canguru. É aquela mulher que está com um bebezinho de 800 gramas e que não quer perder, né? E que diz que ama e que adora. Aí chegou a tarde, eu vou para aquela mulher do bebê, que o bebê nasceu 3 quilos, aquele bebê de capa de revista, né? Que todo mundo na maternidade está louco. Meu Deus, que bebê lindo, meu Deus, ela vai deixar aqui. E ela diz, não quero essa criança. Eu digo, de vez em quando eu tenho que me socorrer aqui com as colegas de trabalho. E é isso que Bhadante vai dizer. Quanto a mim, estou convencida de que o amor materno existe desde as origens dos tempos. Mas não penso que exista necessariamente em todas as mulheres. Nem mesmo que a espécie só sobreviva graças a ele. Primeiro, qualquer pessoa que não a mãe, o pai, a ama, pode maternar uma criança. Segundo, não é só o amor que leva a mulher a cumprir seus deveres maternais. A moral, os valores sociais ou religiosos podem ser incitadores tão poderosos quanto o desejo da mãe. Então, a gente levava isso para eles e abria essa discussão desse direito de fazer, né, ter a relação sexual, ter o prazer, reproduzir, mas aí meu limite é esse. Meu limite é como a gente escuta, eu não abortei, doutora. Eu não ia carregar um pecado tão grande como esse, mas eu não vou levar para casa para maltratar. Eu não quero que fique nem com minha mãe, porque minha mãe não cuidou de mim, não cuidou de... Quando a gente resgata essa história. Então, eu prefiro que alguém que possa amar, a gente escuta isso, né? Que possa cuidar. Eles não, claro que trazem o discurso financeiro, né? Mas está no discurso dessas mulheres também, isso, em quase todas, né, Aninha? Ana Cláudia. Eu prefiro que alguém que ame e que queira cuidar. A gente escuta isso em praticamente todas as entregas. A gente levou o tema do abandono, a diferença de abandono e entrega. E aí, dentro de uma perspectiva de que abandono era crime, né? Então, se essa mulher sai da maternidade e joga na lata do lixo, e bota debaixo de um viaduto, isso sim é crime. Isso não pode ser feito. Se ela vem, né, de demanda espontânea, ela vai para o judiciário, gente. Então, essa mulher é muito corajosa, ela merece muito respeito, porque ela chega num lugar que pune, né? O lugar que, se você perguntar a qualquer um, não, tu és doida. Né? Essa terça-feira eu recebi uma mulher que veio encaminhada de uma casa de acolhida para mulheres e... Vai falar isso? Ana Cláudia vai falar depois, cenas do próximo capítulo. Mas, assim, a gente recebe essas mulheres que têm envolvimento já com a justiça, ou porque foram destituídas, ou cometeram homicídio, alguma coisa assim, e elas conseguem chegar lá. A gente não sabe, né, assim, como foi feito isso, sabe? Lembra, assim, existiu deixou isso lá em Recife, né? A gente plantou isso de que a justiça, pelo menos a vara da infância e juventude, ela vai ser ouvida, ela vai ser recebida. A gente está com uma crescente demanda espontânea. Isso que a Ana Cláudia está dizendo é muito importante. Eu debito muito isso, de que a população, as mulheres, mesmo mulheres reincidentes, mulheres que já tinham processo na justiça, nessa situação de filhos que elas não querem criar, elas vão até a justiça fazer a entrega, em razão da gente ter saído de dentro do nosso espaço físico. Eu fui ouvir mães na maternidade, gente. Vocês imaginam o impacto de um carro oficial parando na porta da maternidade, desce o juiz de paletó de gravata, a promotora ao lado, a escrivã, eu entro na enfermaria, sento na cama da mulher para ouvir essa mulher, porque ela não pode ir. Então, isso tem uma fofoca, uma conversa imensa dentro da maternidade. O que é que o juiz está fazendo aqui? O que foi que houve? Então, esse deslocamento físico, essa disponibilidade nossa da equipe, do Ministério Público, da Defensoria, da gente ir até a maternidade, da gente ir até
a população, como você disse, com as oficinas, isso faz com que eles venham até a gente. Então, se eu vou até a sua casa, se eu te visito, você depois vem me fazer uma visita. Eu debito muito a isso, Ana Cláudia, esse deslocamento físico mesmo que a gente se propôs a fazer. E a questão de que, como o senhor falou, né, esse programa ele não nasceu dentro do judiciário. Né? O judiciário assim, é gestor desse programa, junto com todos esses parceiros. Né? Então, a gente levou para eles essa discussão, que a entrega é um direito. A lei garante que ela possa fazer isso. E aí a gente esbarra no direito da mulher e o direito da criança, o tempo da mulher, o tempo da criança, tudo isso que a gente vai trazer para vocês. Os tipos de família. Né? Então, em sair dessa história de que família só é pai e mãe. Família é pai e mãe. Né? Família é todos os outros parentes. E família hoje, o Estatuto diz que pode ser considerado aquela vizinha que é que cuida, aquela comadre. Né? Tem os laços afetivos que o Estatuto agora abraçou. Então, a gente levou isso para discussão também com eles. E aí eles traziam vários exemplos, que não era nada de diferente do dia a dia deles, não. Eles apenas estavam sem poder. A gente fez assim, reuniu o que todo mundo pensava e deu o norte, né, a direção da discussão. E que foi uma discussão assim, bastante calorosa, sobre que não era a roda que a gente estava querendo implantar, né, do que era a destituição e extinção do poder familiar. A gente traçou como linha para essa discussão é que, vamos dizer que essa mulher deixa a criança na maternidade e vai embora. O nome dela estava errado, ela deu o endereço errado, fez tudo errado. Recebeu alta, foi embora, às vezes até fugida, né, sem alta hospitalar mesmo. Essa criança era acolhida pelo Conselho Tutelar, quando não tinha esses desvios, né, da criança, e abria-se um processo de acolhimento. Um processo onde ia-se buscar até 2 anos. Né, doutor? Certo. Mas assim, existia um processo mais longo, onde ia-se tentar encontrar essa família. Ia-se tentar descobrir se tinha alguém, né, que podia ficar com essa criança, e aí esse processo ia tomando o tempo da criança. A criança está lá na casa de acolhida. Fez 1 ano, fez 2 anos, e a gente sabe que, infelizmente, a cada dia, para a criança ser adotada aqui no país, para ela é crucial. Uma criança de 2 anos, uma criança de 8 anos, a de 2 anos vai ser adotada. A de 8 anos, talvez não. Então, a gente trabalhou com eles que ou essa mulher leva essa criança para casa, e aí começa a maltratar, né, a ter negligência com essa criança, espancar, aí o Conselho Tutelar vai e acolhe. Então, essa criança também vai entrar nessa mesma lógica desse rito processual. No caso dessa mulher que entrega, e aí à tarde o doutor ele vai explicar isso bem direitinho para vocês, a gente tentou, né, fazer com que eles compreendessem que, por ser um direito, ela estava lá abrindo mão dessa criança, que não é só ela, a gente vai, né, falar que tem a família que está por trás disso também abrindo a mão desse direito. Essa criança, ela vai mais rápido para uma família. A gente garante a essa criança um direito à convivência familiar e comunitária e não uma permanência por um tempo, né, muito mais longo dentro de uma casa de acolhida. E a gente trabalha, né, com o objetivo de que de 3 a 4 meses essa criança esteja acolhida. A gente teve uma discussão imensa, porque a gente foi pesquisar também alguns exemplos que tinham alguns programas no Brasil, e a gente encontrou em alguns lugares, a criança já saía da maternidade, que era chamada uma família do cadastro, que já pegava essa criança na maternidade. Mas se a mãe desistir, a mãe não tem tempo para desistir, não, é? A mulher não tem tempo para desistir, não. Aí tira da família do cadastro e devolve para a genitora. Bom, a gente achou que não seria um caminho legal. Isso que a Ana Cláudia está falando agora, ontem o CNJ fez uma reunião
Estava, inclusive, a presença da presidente nacional da ANGAAD, Associação Nacional do Grupo de Apoio à Adoção, alguns deputados, e o debate era exatamente esse. Eles estão criticando os juízes que estão dentro da perspectiva biologicizante das relações filiais e materna. Por quê? Porque alguns programas, ao invés de fazer o procedimento legal e destituir, a fazer a extinção, ter uma sentença e colocar a criança no cadastro para chamar a família, já entregam imediatamente a criança a uma família, sem que tenha o devido processo legal ocorrido, para garantir que a criança não vai retornar mais à família biológica e que foi feito aquele trabalho da equipe interprofissional. Então, eles estão criticando que alguns juízes, depois que a criança já está com a família do Cadastro Nacional de Adoção, que vai fazer a pesquisa com a família biológica e descobre que tem os avós, porque tem, né? Tios, parentes, e tem o pai que aparece, aí toma a criança de volta das famílias do Cadastro Nacional de Adoção e devolve para a família biológica. Ou seja, o imperativo do vínculo biológico superando o imperativo do vínculo afetivo, que é uma contramão do que o Estatuto diz. É que o imperativo biológico não é importante, não é mais importante que o afetivo. Ele é importante desde que ele esteja somado ao afetivo. Mas por quê? Porque é feita a entrega de forma incorreta, sem obedecer a toda essa escuta, esse trabalho, e principalmente ao devido processo legal. De você ter ela tomar ciência que tem um prazo para arrependimento, e aí você diz, a gente demora de 3 meses ou até a 4 meses para entregar a família. Mas quando entrega, tem a segurança, que é isso que o judiciário tem que dar, a segurança de uma decisão, de um trânsito em julgado, e de um processo, um devido processo legal, que garante que essa criança não vai mais sair daquela família adotiva. Então, assim, acho que não tem mais slide, viu, nós buscamos essa discussão com essa rede, a construção dessa parceria foi feita dessa forma. Agora, no dia 9 de maio, nós fizemos uma oficina de realinhamento dos procedimentos. A gente está sempre voltando à rede. Então, agora, em 2014, nós fizemos um calendário. Então, nós revisitamos todas as maternidades novamente, não para fazer essas grandes oficinas, né, mas para ver como é que estava, né. Levou material novamente. Todas as maternidades de Recife receberam nosso material. A gente tem um cartaz, e esse manual informativo é feito para os profissionais. Tem um folder, que é uma redução desse manual informativo, que é para ser entregue às mulheres ou às famílias. Nós visitamos todos os CRAs novamente, agora em 2014. E no dia 9 nós fizemos essa oficina de realinhamento, porque alguns procedimentos precisavam ser modificados. Que a gente vai trazer para vocês no próximo debate. Né? Gostaria de agradecer e no debate a gente conversa melhor. Muito bem.